Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a sessão ordinária desta terça-feira. E hoje na Tribuna Livre, aquele espaço em que qualquer cidadão pode discursar, nós temos um inscrito. O nome dele é Gilmar Antônio dos Santos. Já no grande expediente são 14 itens na pauta. 7 são requerimentos para serem votados pelos parlamentares e os outros 7 são projetos de lei para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia há 4 itens na pauta e ele já tem os pareceres das comissões permanentes e podem, de fato, ser votados pelos parlamentares. Um deles é um projeto do vereador Sérgio Magno. Ele prevê a distribuição gratuita de insulina para quem necessita desse medicamento. E hoje, logo depois que terminar a sessão ordinária, estão previstas 2 sessões extraordinárias para votar 2 projetos da Prefeitura. Um desses projetos, ele transfere os procuradores concursados da Prefeitura do regime seletista para o regime estatutário. E tudo isso acontece daqui a pouquinho com transmissão ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, com a palavra, vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu vim hoje rapidamente falar de um assunto a respeito das reuniões que eu tenho tido com os moradores lá da rua Augusto do Sul, Recreio São Jorge. E nós fizemos no sábado, dia 25 de novembro, uma reunião. Tinha mais de 100 moradores nessa reunião. E nós estamos trabalhando ali para a pavimentação daquela rua. É uma parte só da rua, porque boa parte da rua no passado foi feita a pavimentação por mutirão. Hoje, mãos a obras, é quando a prefeitura entra com material e a população entra com a mão de obra. Aí nós estamos cobrando do governo, do prefeito Guti, para poder atender aquela população. Apesar que tem várias ruas na cidade na mesma situação, mas ali é uma cobrança que o pessoal vem fazendo, o pessoal vem se unindo, vem cobrando o secretário da Secretaria de Serviço Público, também secretário de Obras. Eles têm cobrado um movimento muito grande daqueles moradores. E nesse dia 25 de novembro, na reunião que nós tivemos lá, o prefeito Guti não pôde estar presente, teve seu chefe de gabinete, Jurandir, e alguns representantes da Secretaria de Serviço Público, da Proguaru, da Secretaria de Obras, e ficou acertado com esses moradores que o mais rápido possível vai começar essa pavimentação. Eu vou aproveitar essa parte do expediente para poder agradecer o pessoal da Secretaria de Serviço Público, Secretaria de Obras, agradecer o secretário, o chefe de gabinete Jurandir, que sábado passado, sábado agora recente, passado, começou a obra. Já teve um mutirão lá dos moradores, começaram a fazer as guias e já iniciaram lá também a obra da sarjeta. E se tudo correr bem, chegar o material, essa obra deve ser concluída o mais rápido possível, quiçá sábado agora. Então, está bem adiantada a obra, iniciou, uma parte da rua ali, deve ter mais ou menos uns 100 metros ali, que está faltando essa pavimentação. E aproveitar para parabenizar os moradores pela ação que tiveram lá, não só na união dos moradores para essa cobrança, que é muito importante, a união dos moradores nessa cobrança. Porque muita coisa precisa melhorar, muita coisa precisa acontecer na cidade de Guarulhos. Mas tem gente que pede algumas coisas para a gente, para nós vereadores, pelo WhatsApp. E não é bem assim que funciona. Tem que ter a participação da população, tem que ter a união da população. Quando a população está unida e está ali cobrando, não só pedindo o apoio do vereador, mas também cobrando as secretarias pertinentes, as coisas acabam acontecendo. E graças a essa união, as coisas aconteceram e já iniciou essa obra
mãos a obras, ali é um mutirão que está sendo feito na rua. Então gostaria também de parabenizar os moradores por... a prefeitura pediu mais ou menos uns 20 moradores para atuar nessa obra. E tinha mais de 30 moradores ali empenhados para poder executar essa obra aí. Então, parabenizar os moradores ali da rua e da região ali, da Rua Augusto do Sul, Recreio São Jorge. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. E aproveitar e agradecer a todos os envolvidos do governo do prefeito Guti, que está atendendo essa população. Graças a Deus as coisas começam devagar a acontecer. Mesmo numa dificuldade financeira, a prefeitura começa a desenvolver um trabalho em prol da nossa população e tem certeza, com o orçamento próprio para 2018, que está sendo aprovado nessa casa para o ano que vem, eu tenho certeza que muitas coisas em prol da população da cidade de Guarulhos vão acontecer. Então, parabéns ao prefeito Guti, a todos envolvidos nessas obras que estão acontecendo na cidade, que isso acaba ajudando e favorecendo a população da nossa cidade, principalmente moradores que pagam impostos na cidade de Guarulhos, precisam ser reconhecidos e ser atendidos nas demandas que eles estão sempre pleiteando. Muito obrigado, boa sessão a todos. Peço ao vereador Pastor Anistaldo que para assumir as presidências por alguns segundos. Segundo orador. Boa tarde, senhores, senhoras. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, a todas, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, público das mídias sociais. Eu venho de novo aqui falar da saúde pública da cidade, especialmente das UBS. Já está virando rotina eu subir aqui, reclamar do descaso que o governo está fazendo com a saúde pública aqui da cidade de Guarulhos. Mais especificamente das unidades básicas de saúde, as UBS, que precisam de uma atenção bastante grande, em função de que lá faz a base do atendimento da saúde pública. E estive andando ontem lá na região do Pimenta, pasmem, lá algumas UBS, especificamente a UBS do Marcos Freire, fila de mais de 100 metros para marcar uma consulta. Marcos Freire, Vilani, especificamente, no Parque Alvorada, tiraram o pediatra, o pediatra só está atendendo um dia por semana, e isso está causando um transtorno para as mães que têm seus filhos, que fazem o tratamento especial. Como é que as mães fazem para o médico fazer a leitura dos exames das crianças? Não tem. O governo conseguiu piorar o que estava ruim, está acabando com a saúde pública da cidade de Guarulhos. A UBS lá do Alvorada, lá da Vilani, lá do Jaci, lá do Jandaia, falta médicos. O governo reduziu 75 médicos aqui na cidade de Guarulhos, e aí que estamos entrando nesse caos aí na cidade de Guarulhos, esse caos que está levando a cidade de Guarulhos a uma convulsão que a população não tem aonde que levar os seus filhos, as mães não têm onde que levar seus filhos para fazer o tratamento. Então, eu peço aqui ao secretário de Saúde, ao prefeito, que tome providência. Isso aí não pode acontecer, o que está chegar a esse ponto. Falta médico para todo quanto é lado, falta os profissionais da saúde,
Além do que eu já falei aqui, falta remédio. Não tem remédio, não há a secretaria não está conseguindo comprar os remédios principalmente na unidade básica de saúde. Então, de novo, eu venho aqui, falo a mesma coisa, reclamo, falando a mesma coisa. E nada está acontecendo. A saúde da cidade de Guarulhos está conseguindo ficar pior do que estava nos governos anteriores. E o prefeito tem que tomar providência, tem que fazer alguma coisa, porque a população não aguenta mais. É isso, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, todo o público que nos assiste aqui pela TV Câmara, vereadoras, vereadores. Primeiro, hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, que é eu chamo uma antirreforma. Hoje de manhã teve uma manifestação lá no INSS, onde eu participei, e vários sindicatos mostraram que não é a reforma, e sim um antidireito dos trabalhadores. Em segundo lugar, eu gostaria de falar que na sexta-feira teve um grande movimento de moradores na luta de famílias pela uma moradia digna. Não é possível, vereador João, pastor João, que nós tenhamos 54 ações civil pública e o movimento parou na frente do fórum e também no Ministério Público, e lá colocamos as seguintes questões. Primeiro, é necessário a suspensão de todas as ações que transmitam no fórum. Depois, é necessário realizar uma audiência de conciliação com a Prefeitura, com o Ministério Público e também o Judiciário e com o representante das famílias. Vereador, líder do governo que me ouve atentamente. Além disso, criar um termo de ajuste de conduta, porque o Ministério Público que defende o meio ambiente, mas as famílias também são humanos e os humanos fazem parte do meio ambiente. Em defesa do meio ambiente e da moradia é o que nós propugnamos. Estava aqui o Gilmar, que representa, e o Lima, que representa o Centro Paulo Canarim. Por último, senhor presidente, eu quero dizer que algo estranho existe na Dinamarca, como diria Shakespeare. Eu recebi um requerimento de informações onde se coloca que faltam 255 itens até o dia 16 de novembro. E muitos desses itens, remédios, faltam há mais de 90 dias. Em relação aos insumos, faltam 132 itens, como fio de sutura, luvas, agulha, seringas, gânulas para traqueotomia. Em relação ao material odontológico, tudo que eu estou falando aqui, vereadores e vereadoras, foi resposta da própria Prefeitura. Em relação à questão odontológica, falta 158 itens. Sem falar que faltam antibióticos, faltam anti-inflamatório, remédios para diabetes. Não é possível a gente, há mais de 90 dias, faltar remédio. E dizem a resposta que a morosidade da falta de remédio é mexer com a vida do cidadão e da cidadã guarulhense. Isso é inadmissível. Inadmissível.
É necessário ser mais diligente na saúde. Aliás, essa situação está tão insustentável que o diretor financeiro da Secretaria de Saúde já foi trocado 3 vezes. Vejam, vereadores e vereadoras, a gravidade da denúncia que eu trago aqui. Depois eu vou falar para gerir sobre em outro expediente. Queria terminar dizendo que agora, há 1 hora, a Procuradoria Especial da Mulher encaminhou uma senhora que tem o braço quebrado e a Delegacia Especial da Mulher não atendeu condignamente. E a funcionária nem crachá tinha para poder identificar. Por isso, eu quero dizer que é um abuso à Delegacia da Mulher não atender as mulheres com dignidade que sofrem violência. Retorno os trabalhos ao presidente Eduardo Souto. Pronto, chefe. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente e a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Quero, desde já, nesta terça-feira, pedir que Deus abençoe a cada um de nós e que nos conduza ao entendimento e que a cidade de Guarulhos possa avançar cada vez mais. Quero, nesse dia de hoje, pontuar sobre a questão pautada por este vereador na última sessão, aonde mencionei a referente à questão da obra da Avenida Minas Gerais, do Cidade Soberana, no qual essa obra ficou parada em promessas nas gestões anteriores por muito e muito tempo, e é uma obra que não foi concluída. Então, em diálogo junto com o governo, o prefeito Guti, também gostaria aqui de pontuar o secretário da Fazenda, o Dr. Peterson Juan, também que se empenhou e se dedicou bastante em efetuar o pagamento daquela referida obra. Também o secretário de Obras, o senhor Koga, e toda a composição técnica da Secretaria de Obras, no qual trabalharam muito para que pudesse ser retomado aquela questão da obra, e acredito que em breve teremos boas novidades, principalmente a população da Cidade Soberana, aonde venho me dedicando desde o início do meu mandato. Moro na região, conheço bem aquela situação, tive em diálogo com diversos moradores pessoalmente, então, com a forma de respeito, venho se empenhando, dedicando, e espero que em breve nós venhamos com a resposta positiva a toda aquela população que sofre diante de tantos anos numa região que ficou abandonada pelo poder público durante tanto tempo. Então, venho aqui mais uma vez agradecer ao empenho e à dedicação do governo diante dessas proposituras, aonde foi tomada o início para que seja retomada o mais rápido possível aquelas obras. Quero aproveitar o tempo aqui e voltar a falar de algo que eu venho falando desde o início desse ano, desde o início dessa legislatura, sobre o acesso do aeroporto, vereador João Dárcio, no qual foi fechado lá na região do Haroldo Veloso, fechadas as portas para a população da cidade de Guarulhos. A empresa Gru Airport, desde o ano de 2013, fechou as portas, colocaram um painel bonito, falando que seria um período de reforma e que em breve seria reaberto o acesso do aeroporto para a população da cidade de Guarulhos. E vimos até hoje promessas de uma empresa que é inquilina da cidade de Guarulhos. E nós não podemos aqui ser conivente com essa empresa. A empresa tem que ter responsabilidade com a população e também com os seus trabalhadores que ali estão. Pessoas que têm que passar ali por um caminho que parece caminho de passar boi. É uma falta de respeito. Cadeirante que necessita passar ali, como que passa? O trabalhador não consegue passar nem com a sua bicicleta ali. Então, mais uma vez aqui,
eu falo e volto a repetir, que essa luta não seja somente desse vereador, mas que seja dessa casa, que seja desse legislativo, que essa briga seja aqui de todos os vereadores dessa casa. Então vejo como importância, vejo como pertinente, aonde vários vereadores aqui já estiveram em Brasília, assim como o prefeito Guti também esteve. E vale lembrar a cobrança, que não cai em esquecimento. Nós não podemos deixar aqui aos ventos. Então venho falando e vou continuar falando. Se houver um acidente aéreo na região do Jardim São João, na região do Jardim Presidente Dutra, eu pergunto, por onde que virá os carros de resgate, uma vez que nós não temos ali nem o corpo de bombeiros, nem hospitais e nem mesmo ala de queimados nós temos na nossa cidade. Houve um acidente aéreo em 1989, aqui na região do Monte Carmelo, na região do Tabuão, onde foram vitimadas mais de 100 pessoas. Talvez muitos esqueceram, talvez muitos não irão se lembrar, mas eu tenho certeza que as famílias daqueles que se perderam não irão nunca mais esquecer na sua vida. Então nós temos que tratar com respeito, e é dessa forma que eu venho aqui pedir ao Nobres Pares mais uma vez nessa casa. Vamos juntos a essa luta e vamos cobrar daquela empresa que fechou o acesso para a cidade de Guarulhos, de forma desrespeitosa à população da nossa cidade. Então, mais uma vez aqui, eu peço encarecidamente aos nobres pares, fiquem com Deus e que tenhamos sucesso nesse engajamento. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra o senhor Gilmar Antônio dos Santos, por 10 minutos, para falar sobre as 91 ações de reintegração de posse impetradas pelo Ministério Público e a elaboração de um plano de habitação. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e telespectadores que nos acompanham na TV Câmara. Primeiro, agradecer por acatar o nosso pedido de trazer aqui a manifestação e as preocupações, né, das famílias que nesse instante, aqui na cidade de Guarulhos, passa por uma situação de risco de ter as suas casas demolidas, né? E nesse sentido, falo aqui em nome do Fórum Municipal de Habitação, que é formado por um pool de entidades, e aí gostaria aqui de inicialmente citar essas entidades: o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Associação Bárbara Cristina, o MTST, a Frente Povo Sem Medo, o Movimento de Luta pela Moradia, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Centro do Trabalhador para a Defesa da Terra, Paulo Canarinho, o Núcleo de Estudos Urbanos de Guarulhos, a Cooperativa Habitacional dos Cidadãos do Estado de São Paulo, o Instituto Visão Pública, a Associação Salgado Filho, a Associação Salgado Filho e também o Instituto dos Continentais, a IACOM. Essas entidades que têm assento no âmbito do Conselho Municipal de Habitação e também no âmbito do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, e que vêm acompanhando essa situação que hoje envolve ações movidas pelo Ministério Público. E aí então estamos falando de cerca de mais de 50 ações que impacta sobre 91 áreas, né? Esse universo, nós estamos falando de mais de 20 mil famílias
guarulhenses que nesse instante sente-se ameaçada por essas ações impetradas pelo Ministério Público. Então, são cerca de 20 mil famílias, totalizando algo em torno de 45 a 50 mil guarulhenses. Portanto, penso eu que é algo que há de ser observada por essa casa, pois trata-se de munícipes, grande parte deles, inclusive, colaboraram para a eleição de muitos de vocês que aqui compõem a Câmara, compõem os seus mandatos. Inicialmente, nós temos o entendimento que essas ações, elas precisam ser observadas do ponto de vista de que trata-se realmente de casas e habitações em condições de remoção, ou seja, a remoção é a única solução, é a solução de fato que vai dar conta de resolver essa questão. E nesse sentido, nós compreendemos que é preciso, antes de mais nada, observar de fato para essa realidade, é preciso fazer um levantamento pontual, caso a caso, traçando então assim um diagnóstico, né, fazendo uma leitura clara da situação, da forma como ela se apresenta. E aí então, fruto dessa análise, fruto desse diagnóstico, aí sim propor soluções que dê conta de resolver essa questão. E a solução, imagino eu, né, olhando do nosso ponto de vista técnico, de que a solução ela se dá em partes, soluções fazendo reparo nessas áreas, reparos que levam à manutenção e à permanência de alguma dessas moradias nos locais, e apenas, tão somente, para aquelas habitações onde a solução é única e exclusiva a remoção, que se faça a remoção, né? E, portanto, que não possa ser uma ação simplista de remover todos que ali estão. Então, a princípio, entendemos que é preciso ter essa sensibilidade e fazer essa leitura. Dito isso, por ser uma ação movida pelo Ministério Público, aonde a Prefeitura é a ré, a Prefeitura é que é arrolada para construir essa solução, os movimentos sociais têm organizado, têm se debatido entre os seus pares, procurando se articular inicialmente com o Ministério Público local, na medida em que o Ministério Público local não foi receptivo a ouvir os clamores dessa população, nos sentimos na obrigação de fazer ouvir, e para isso então tivemos conversando com o Procurador-Geral do Estado, né? Isso na terça-feira da semana passada, o que nos levou a fazer uma leitura mais clara desse processo, pois entendemos que o caminho passa por ouvir o poder público municipal, ouvir a população diretamente impactada e envolvida, e aí, na pessoa do Poder Público Municipal, o secretário de Habitação, que já sabemos, de algum tempo, se propôs a elaborar um plano municipal de habitação, porém, esse plano, para que ele seja legítimo, verdadeiro, que de fato dê conta da realidade que lá está, tem que ouvir a população, tem que ouvir as comunidades diretamente afetadas. Nesse sentido, houve aí uma organização, houve um ato na sexta-feira elaborado por essas entidades que aqui citei, diga-se de passagem, iniciativa dos movimentos sociais que atuam na cidade. Houve então essa manifestação, a caminhada que saímos então ali da Praça 4º Centenário, por onde passamos no Fórum Central de Guarulhos. Fomos recebidos pelo presidente, pelo diretor-geral do Fórum, Dr. Lincoln, e que
nos atendeu prontamente, foi solícito, e dali então caminhamos rumo ao Ministério Público, que de lá protocolamos uma carta aberta que está de posse de todos os senhores, né? Pois no dia de hoje tomamos aí o cuidado de tornar público as ações que vêm sendo feitas nesse sentido. Então, carta que está de posse de todos os senhores e senhoras que compõem a casa. E aí, então, nesse sentido, pedimos que, de pronto, o Ministério Público suspenda, mesmo que temporariamente, as ações, as 54 ações que lá pede a remoção dessas habitações, ou uma solução por parte do Poder Público, para que, então, se forme uma comissão multidisciplinar e plurima, né? Composta pelo Poder Público Municipal, pela sociedade civil, também por representante do Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que então esse fórum construa uma solução conjunta, penso eu, nobres vereadores, que é o mínimo que se espera de um projeto, de uma ação tão vultuosa como essa. Nós estamos falando de que trata-se das famílias que ao longo de suas vidas, ao longo de 20, 30, 40 anos, se dedicaram em construir suas habitações, né? E todos nós aqui sabemos o tão sagrado é importante as habitações em nossas vidas, para que então possamos construir essa solução conjunta, né? Penso que seria de bom tom que a Câmara elegesse dentre os seus pares um representante para compor essa comissão, né? E encerro dizendo assim, esperamos sensibilidade dessa casa por entender que parte da solução passa por aqui. Passa por aqui quando entendemos que a necessidade de gravar áreas como museus, ou seja, definir o local onde essas famílias irão morar, assim como também criar os recursos necessários que garanta a construção dessas habitações, ou seja, gravar arcomuseis, adotar os instrumentos previstos nos estatutos da cidade, que permita gerar recurso, fortalecendo o Fundo Municipal de Habitação, e por último, dizer que são os vossos munícipes. Tenho certeza que muitos deles olham para essa casa e prestam atenção também nas vossas posturas frente a uma solução dessa natureza. E por último aqui lembrar, não menos importante, de que, não pertinente a essa pauta, de que assim, os médicos PJs que hoje estão ligados e não vêm recebendo as suas folhas de pagamento, tá? Eu acho que também é algo de ser observado aqui por esta casa. Por hora é isso e muito obrigado. Dou por encerrado a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 64ª sessão ordinária de 31 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 65ª sessão ordinária de 7 de novembro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 21ª sessão extraordinária de 9 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 22ª sessão extraordinária de 9 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 23ª sessão extraordinária de 10 de outubro de 2017. Está aberta a palavra.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Gostaria de fazer o comunicado de um falecimento do pai do assessor, do meu assessor Alexandre Soni, que veio a falecer nesse sábado, às 4 horas do sábado anterior, às 4 horas da madrugada, no Hospital Geral de Guarulhos. E faleceu no sábado de manhã, de motivo de um infarto do miocárdio. Ele é muito conhecido no bairro do Jardim do Tabuão, na Nova Tabuão, como corintiano japonês. Então eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Gostaria que você deferisse um minuto de silêncio para o pai do meu assessor, Alexandre, que veio a falecer. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.889/2017. Informações referentes aos contratos emergenciais realizados pelo município em 2017. Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.890/17. Informações referentes ao terreno público na Estrada do Capão Bonito com a Avenida da Estação, na Vila Ni. Professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.896/17. Informações referentes ao aterro em área contígua. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.900/17. Informações referentes ao processo administrativo 40.712/17 e 23.251/17, que tratam da contratação da empresa Leonardo Rezende Tavares. Vereador Edmilson Souza. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente, para discutir. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sei que vai chegando mais próximo do final do ano, as conversas parecem que aumentam aqui, o pessoal acho que já está num clima de Natal, e eu gostaria de levantar uma questão importante para aqueles que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que nos assistem aqui no plenário. Eu fiz um requerimento de informação solicitando cópia de inteiro teor dos processos administrativos que tratam
da contratação da empresa de pequeno porte, Leonardo Rezende Tavares, e o próprio contrato, o próprio processo licitatório que visa a concessão do serviço do aterro sanitário na cidade de Guarulhos. Confesso, senhor presidente, senhores vereadores, que eu estou muito surpreso com o andamento dessa questão. Pela Na ordem, verdade, senhor presidente. nós... Pela ordem, senhor presidente. É que aqui nas bancadas está difícil escutar a locução do nobre colega vereador. Talvez o microfone dele esteja baixo. Está baixo. Pedir para aumentar lá nos fundos, aumentar o volume, por gentileza. Se for o entendimento de Vossa Excelência. Peço aos senhores vereadores e assessores que façam silêncio, pois tem um vereador na tribuna. Meu Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega Paulo Roberto Sequinato. Dizendo que eu estava aqui sobre o meu pedido de requerimento, que me causa muita estranheza, é que nós tivemos medidas administrativas do governo. O governo tomou medidas do ponto de vista de suspensão do contrato com a empresa que tinha sido colocada lá em caráter de emergência, num contrato de 12 milhões de reais sem licitação. Curioso fiquei que estive lá no aterro na quinta-feira. Como não teve sessão nessa casa, eu aproveitei e fui lá para verificar quem estava tomando conta daquele local. Surpreendido fui, estava lá a empresa que teve o seu contrato encerrado pelo próprio prefeito municipal. Na sexta-feira, fui surpreendido de novo com a contratação da Proactiva Meio Ambiente Brasil Limitada para a realização desses serviços da ordem de R$ 12.782.400. Eu fiz questão de apresentar esses requerimentos porque nós precisamos saber não apenas das medidas administrativas que estão sendo tomadas. Comenta-se que o Executivo Municipal, inclusive, pediu uma sindicância sobre esse caso. Mas me parece que é um contrato que foi feito de uma maneira que gera muitas e muitas dúvidas. Então, eu gostaria aqui de dizer que falta uma ação política do governo. Ou seja, parece que ninguém esteve envolvido nesse contrato, parece que ninguém assinou, parece que foi algo estranho à administração pública, onde o prefeito, eu acho que deve tomar medidas do ponto de vista de punir aqueles que participaram, que estiveram próximos deste contrato e desta ação de 12 milhões de reais sem licitação. Eu gostaria aqui de afirmar que os comentários pelas redes sociais são os mais diversos, de envolvimento de secretário de governo, de envolvimento sendo síndico, outro subsíndico, de envolvimento diretamente nessa ação que resultou no cancelamento. Então, gostaria aqui de deixar claro que nós da oposição estamos cobrando não apenas as providências administrativas, mas as providências políticas, porque senão vai ficar com cara de que é uma ação que todo mundo sabia e só depois, com a repercussão, resolveu cancelar, não atribuindo culpa a ninguém, responsabilidade a ninguém. Para encerrar, senhor presidente, quero relembrar os comentários nas redes sociais, os comentários que a gente ouve no dia a dia dentro do próprio funcionalismo dão conta que existe secretário do primeiro escalão envolvido neste contrato irregular e sem documento da ordem de 12 milhões. Portanto, eu acho que alguma providência deva ser tomada e não atuar de forma tímida como está. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Para discutir, senhor presidente, eu estava aqui do lado. Para encaminhar, então. Então, encaminhar. Para encaminhar com a palavra. Senhor presidente, no requerimento anterior, eu também peço, no requerimento no item 3, eu também peço informações exatamente sobre a questão do aterro e a área contígua. Eu gostaria de colocar que essa situação é muito grave. Grave por quê? Porque um aterro não ocorre rapidamente e, infelizmente, a empresa Enob, que anteriormente tratava da questão do aterro, a meu ver, praticava canibalismo. O que é canibalismo? Ele tirava terras
e pedras do próprio aterro para resolver o problema do aterro. Isso não terá sustentabilidade. Sobre o requerimento do vereador Edmilson, que é a empresa Leonardo Rezende Tavares, é muito suspeito. Por que é suspeito? Porque uma empresa que tem como endereço o apartamento residencial e também que multiplicou por mais de 10 vezes o seu patrimônio nos últimos meses, eu acho que esta casa deveria de se posicionar e pressionar, porque mais grave do que isso é que essa pessoa fez a campanha do secretário de governo e, aliás, mora no mesmo prédio do secretário de governo. Então, não adianta suspender. Nós precisamos de resposta e muito mais. Tem que ter medidas eficazes, porque, a meu ver, isso pode se configurar em algo que dilapide, que termine com o erário público. O erário público é muito importante, a questão do lixo é fundamental e, por isso, nós queremos saber como é que esse contrato foi assinado. Na verdade, senhor presidente Souto, 2 requerimentos tratam-se da mesma questão, o meu e do vereador Edmilson. Portanto, eu gostaria de receber não só a resposta, mas esta casa, com papel fiscalizador, deve fiscalizar e certamente buscar saber do líder do governo como é que fica essa situação. Eu acho que é uma situação grave e, se falar tanto em transparência, queremos também que agora se discuta transparentemente essa questão do aterro e essa questão da empresa Leonardo Rezende Tavares. Em votação, os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.901/17. Informações referentes ao terreno localizado na rua Jutaí, número 41, Cidade Parque Alvorada, Guarulhos, Luiz da Sede. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.934/17. Informações referentes ao Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos, Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5.935/17. Informações referentes ao programa Minha Casa Minha Vida, já inaugurados como Portal Flora e o residencial Parque das Aldeias, Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5.898/17. Institui no âmbito do município de Guarulhos o Dia do Triciclista. Vereador João Darcio. Consulta caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que deem terminais para o voto eletrônico. Vereador João Darcio vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista vota sim.
Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vereador Ramos da Padaria, vereadora Cássio Portela, vereador Paulo Roberto, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9. Item 9. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5.924/17. Criação do Serviço de Atendimento ao Cidadão, através da Rede Mundial de Computadores e da outras providências. Eduardo Soutur. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Eduardo Soutur, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley, vota sim. Eu voto sim. Agora a lista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Betinho. Vota sim, vereador Paulo Roberto. Vereador Eduardo Barreto, vereadora Gigenilda. Vereador Zé Luiz. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, vereador... Pelo artigo 151. Com a palavra. Presidente, a última semana, agora o final da última semana e o início dessa semana, os condutores de Guarulhos, todo o nosso mandato, também alguns amigos foram acometidos, e o movimento sindical de Guarulhos foi acometido de algumas tragédias, né? A nossa militante, uma filha da nossa militante de apenas 12 anos, acabou falecendo por falta de saúde, por causa de um transplante, já logo na sexta-feira. Filha da militante que acompanha todo o movimento sindical com a gente, apenas 12 anos, né? Já também no final de semana, o neto do diretor do Sindicato dos Condutores, do Laudelino, também com 17 anos faleceu por culpa da violência, vereador Eduardo Carneiro. Foi assassinado. Aos 26 anos de idade, o diretor do Sindicato da Construção Civil, Paulinho, faleceu por um acidente de trânsito. E ontem nós perdemos o pai do padre Bosco aqui em Guarulhos. E então eu pediria também que o senhor concedesse um minuto de silêncio, não só em relação a gente pensar nas pessoas que se foram, mas principalmente por aquelas que ficaram, porque a gente sabe qual que é a saudade que vão passar, a dor que estão passando, e que eu acho que é necessário esse respeito com as famílias. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Auri.
pelo artigo 151. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos, presidente, nobres pares e imprensa. Embora já saiba que todos receberam um convite, mas não poderia deixar de passar em branco. Queria convidar aqui a todos os vereadores e a imprensa para que compareçam na nova sede, na inauguração da sede do PSDB, que será agora no dia 11/12. Todos serão bem recebidos, independente de qual partido seja. Vai ser um grande evento do PSDB na cidade. Contaremos com a presença, assim espero, do nosso prefeito e algumas autoridades do Estado. E gostaria de convidá-los, independente do convite, reforçar aqui com a presença de todos vocês no dia 11/12, na nova sede do PSDB. Era só isso e agradeço a todos. Obrigado. Item 10. Item 10. Leitura e deliberação da proposta de emenda. Obrigado, presidente. A Lei Orgânica Municipal número 5.925/17 inclui dispositivo na Lei Orgânica Municipal permitindo ao vereador licenciar-se para assumir mandato eletivo estadual ou federal na condição de suplente pelo afastamento ou licença do titular. Vários vereadores. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que deixam terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Saltur, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Serjão Inovação, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Dr. Alexandre Dentista, vota sim. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vereador Betinho Acredite, vereadora Genilda Bernardes, vereador Jorge Tadeu, vereador Maurício Brinquinho, encerrada a votação, considerado as comissões. Vereador, por favor, presidente. Tá tentando votar aqui e não está funcionando. Reconsidera aí, por favor. Vota sim. Não tem como. Me perdoe, mas não tem como. Item 11. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5.937/2017. Proibição de pessoas alheias ao âmbito escolar de entrarem e circularem nas instituições de ensino sem o acompanhamento de funcionário. Doutor Eduardo Carneiro. Consulta caso o presente projeto é projeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Saltur, vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador João Darcio, sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Então, o senhor vai fazer o seguinte, como não há quórum, o senhor vai encerrar e já pode acreditar nas demais comunicações. Ele vai marcar? Ah, tá aqui. Já vazaram tudo. Tudo por meio de nós, ó. Vereador Betinho. Encerrada a votação, considerado as comissões. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, após a sessão ordinária do dia 7 de dezembro, quinta-feira, para somente leitura e deliberação dos seguintes projetos.
número 5940/17, 5941/17, 6000/17. Pela ordem, vereador Betinho. Queria verificar quórum. Verificação de quórum, vereador? Isso, desculpa. Vendo visualmente que não temos número para prosseguir a presente sessão, dou, porém, encerrada a presente sessão e as demais sessões extraordinárias no dia de hoje. Boa tarde, o presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, encerrou essa sessão ordinária de hoje, também cancelou as próximas 2 sessões extraordinárias que estavam previstas para hoje, depois de um pedido de verificação de quórum. Como não haviam parlamentares suficientes aqui em plenário, ele decidiu então encerrar a sessão e cancelar as sessões extraordinárias que tinham sido convocadas para deliberar, para votar 2 projetos da Prefeitura. Na sessão ordinária de hoje, no grande expediente, os vereadores aprovaram 7 requerimentos e também deliberaram as comissões permanentes aqui do Legislativo 4 projetos de lei. Já a ordem do dia não chegou a ser realizada pelos parlamentares. Hoje também, durante a Tribuna Livre, o munícipe Gilmar Antônio dos Santos comentou sobre aqueles casos de reintegrações de posse que estão acontecendo aqui na cidade. São cerca de 45 mil pessoas que correm o risco de ser despejadas no final deste ano, também no começo do ano que vem. E segundo o Ministério Público, que foi quem entrou com a ação e conseguiu uma decisão favorável na Justiça, essas áreas estão ocupadas, são áreas de risco e também áreas de proteção ambiental e por isso as ações de reintegração de posse. O movimento pela moradia tenta dialogar com o Ministério Público, também com a Justiça, para tentar reverter essa situação, tentar congelar a decisão judicial e chegar num acordo entre Prefeitura, Justiça e também os moradores desta região. Esse foi um dos assuntos discutidos hoje aqui pelos parlamentares. A gente vai encerrando a transmissão ao vivo, a sessão ordinária de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na próxima sessão ordinária. Um resumo de tudo que foi debatido hoje aqui você confere sempre no Jornal da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.